Tia Paloma, estou de volta para dizer que essa semana, em matemática, nós teremos um assunto novo relacionado à divisão. Vocês irão aprender a dividir utilizando dois algarismos no divisor. Então, nesse momento, peço para que vocês separem o livro da disciplina, de volume 3, em matemática. Separem também folhas que vocês irão utilizar como rascunho. E se tiver, uma calculadora. Prepare-se que a aula vai começar. Vamos lá? Então, quarto ano, antes de iniciarmos a explicação do conteúdo de hoje no livro, eu trago para vocês aqui o tipo de conta que aprenderemos hoje. É a conta de divisão, como vocês já conhecem, mas a diferença é que aqui no divisor nós iremos trabalhar dois algarismos. E de que forma que esse tipo de conta é realizado? Da mesma forma que as outras contas, que só tem um número aqui no divisor, acontecem. A diferença é que vocês agora precisam trabalhar a tabuada de números um pouco maiores, acima de 10. Nesse caso aqui, vocês precisam trabalhar a tabuada do 12, desde 12 vezes 0 até 12 vezes 10. Então, o que eu sugiro a vocês? Que utilizem do recurso da calculadora para escreverem a tabuada. Vocês podem escrever numa folha ou, durante as aulas, até vocês começarem a decorar as tabuadas dos números maiores, podem utilizar a calculadora como recurso, ok? Então, vou explicar para vocês como que funciona esse tipo de conta. Vou fazer essa aqui pelo método longo, tá? E depois eu vou explicar a mesmíssima conta, porém pelo método curto, para que vocês tenham as duas visões. Então, vamos lá, pelo método longo. Eu tenho aqui no dividendo o número 1536 e quero dividir esse número por 12. Então, você vai pensar na tabuada do 12, o que eu multiplico com ele, que chega próximo não do 1, mas do 15, porque somente o 1 não é o suficiente para dividir o 12. Então, eu vou selecionar o número 15. Então, o que eu multiplico com 12, que chega o mais próximo possível de 15, é o 12 vezes 1. Então, aqui no quociente, você vai colocar o 1. 12 vezes 1 é 12. E aqui você vai fazer a subtração. Então, você tem 15. Tira 12. Quanto que sobra? Uma subtração simples. 3. Feito essa primeira parte, você vai descer o próximo número do dividendo, que é o 3. Então, aqui você vai formar o número 33. Vai pensar, o que você multiplica com 12, que chega o mais próximo possível ou no 33, só não pode ultrapassar. Lá na tabuada do 12, você vai ver que o 12 vezes 2 é o que chega mais próximo. 12 vezes 2 é 24. Então, aqui você vai colocar o menos 24 e vai realizar a subtração. 3 tirar 4 não é possível, então você vai ter que pedir emprestado. Aí sim, você tem 13 que tira 4, resultado 9, e 2 tira 2, resultado 0. Por fim, você vai descer o último número, que é o 6. E vai pensar, o que você multiplica com 12, que chega o mais próximo possível de 96. Nesse caso, na tabuada do 12, é o 12 vezes 8. 12 vezes 8 dá exatamente 96. Então, aqui você vai colocar... Aqui o meu espaço acabou, mas você vai ter espaço no seu caderno. Menos 96. 96 que tira 96. Resultado 0. Já baixou todos os números, você pode fechar a conta. Ok? Então, independente da quantidade de números que você tem aqui no seu divisor, o processo da conta de divisão é o mesmo, você só precisa saber a tabuada, ok?
Agora eu vou explicar para vocês a mesma conta pelo método curto. Então agora eu trago para vocês a mesma conta, mas faremos a mesma divisão, porém utilizando o método curto. Qual é a principal diferença entre o método longo e o método curto? É que no método curto a gente não precisa utilizar a subtração. Por exemplo, como utilizamos aqui. Eu fiz a conta e utilizei o mecanismo da subtração para chegar nos resultados. Já pelo método curto, a gente utiliza a subtração, mas a gente faz essa conta na cabeça. E aqui, embaixo do dividendo, a gente só vai colocando os resultados dessas subtrações, tá? Então, vamos começar da mesma forma. Vamos analisar o dividendo, que é o 1.536. Eu tenho esse número para dividir por 12. Então, o 1 sozinho não é suficiente para fazer essa divisão, eu preciso selecionar o 15. Vou pensar na tabuada do 12, o que eu multiplico com ele, que eu chego o mais próximo possível de 15. É o 12 vezes 1. 12 vezes 1 é 12. De 12 para chegar a 15, é aqui o momento que eu vou fazer essa conta de cabeça. Eu estou no 12 e preciso chegar no 15. Quanto que falta? Falta 3. Então, eu vou colocar o 3 aqui embaixo desse 15, que é o resultado dessa subtração que eu fiz na minha cabeça. Vou descer o próximo número, que é o 3. Então, formei o número 33. Vou mais uma vez na tabuada do 12. O que eu multiplico com ele, que chega o mais próximo possível de 33? É o 12 vezes 2. 12 vezes 2 é 24. De 24 para chegar a 33, quanto que falta? Você pode contar. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Então, de 24 para chegar a 33, falta 9. É o resultado dessa subtração. Por último, eu vou descer o número 6. Agora eu tenho 96. E vou lá, mais uma vez, na tabuada do 12 e vou pensar. O que eu multiplico com 12, que chega o mais próximo possível de 96? É o 12 vezes 8. 12 vezes 8, eu chego exatamente no 96. 12 vezes 8 é 96. De 96 para chegar a 96, não falta nada. Isso significa que resta 0. Já dividi todos os números do dividendo, eu posso fechar a minha conta. Então, ambas as contas, pelo método longo ou pelo método curto, o resultado aqui no quociente será o mesmo. Então, agora, quarto ano, depois da explicação da divisão por números com 2 algarismos, a gente tem a explicação do livro, tá? Aqui no livro, o que eu vou pedir para que vocês se atentem é nos exemplos de contas de divisão que o livro traz. E vocês irão observar o seguinte: todos esses exemplos aqui que a tia marcou, sempre o livro traz a seguinte informação. Para facilitar a estimativa do quociente, podemos escrever as tabuadas do 15 e do 25. Por exemplo, por que do 15 e do 25? Porque o livro traz uma divisão por 15 e uma por 25. O que ele quer dizer com isso? Que quando vocês forem resolver divisões com 2 números aqui no divisor, é interessante que vocês façam a tabuada. Por exemplo, a divisão de 690 dividido por 15, aqui embaixo o livro traz a tabuada do 15 até o 6, que foi até onde foi necessário ele fazer a tabuada, tá? Então, ele trouxe aqui de 15 vezes 0 até 15 vezes 6. O mesmo foi com a divisão de 882 dividido por 25. Então, para facilitar na tabuada, o livro trouxe ela aqui no cantinho, a tabuada do 25, tá? Aqui na página 10,
eu tenho uma situação falando a respeito do Leandro, que é um caminhoneiro, é uma situação problema. Aqui diz o seguinte: Leandro é caminhoneiro e no último mês ele trabalhou 286 horas. Considerando as 11 horas de trabalho diário, quantos dias Leandro trabalhou nesse mês? Então, para a gente saber quantos dias no mês ele trabalhou, se realiza uma divisão simples: 286 dividido por 11. Aqui o livro traz a divisão pelo método longo, mas, como eu já expliquei para vocês nesse vídeo que acabou de passar, nessa divisão que eu acabei de colocar para vocês, também tem a possibilidade do método curto, tá, gente? Nas páginas 12 e 13, vocês também vão observar a mesma situação. O livro traz diferentes possibilidades de divisão. Por exemplo, aqui, ó, 1.536 dividido por 12, 4.680 dividido por 45. Num primeiro momento, vocês podem estranhar a quantidade de números, porque são números altos, mas quando a gente tem o acesso à tabuada desses números que se concentram aqui no divisor, fica muito mais fácil da gente chegar no resultado. Mas, tia, eu não tenho aqui a possibilidade de fazer toda a tabuada todas as vezes. Você pode utilizar o excelente recurso da calculadora, até que você consiga decorar os resultados de algumas tabuadas, tá? Com o tempo, vocês vão ficando craques, mas num primeiro momento vocês podem fazer a tabuada ou utilizar a calculadora para facilitar essas divisões, ok? Aí chegamos na parte das atividades. A questão 1. Ronaldo trabalha em um supermercado e está distribuindo igualmente 540 latas de ervilhas em 12 prateleiras. Quantas latas de ervilhas serão colocadas em cada prateleira? O que nós devemos fazer aqui nessa situação? Vocês irão dividir a quantidade de latas de ervilha, que é 540, pela quantidade de prateleiras, que é 12. Então, aqui nesse espaço, vocês irão armar essa divisão, 540 dividido por 12. No mesmo processo que a tia já ensinou para vocês. Aqui é interessante que você utilize a tabuada do 12. E percebam que a tabuada do 12 vocês já encontram aqui no livro, ó. Então, vai facilitar bastante o processo de realizar essa conta, porque aqui já tem quase a tabuada do 12 completa, tá? Questão 2. O teatro da escola onde Laura estuda, tem capacidade para 975 pessoas, distribuídas em 25 fileiras com a mesma quantidade de cadeiras. Quantas cadeiras há em cada fileira? Como a gente vai conseguir descobrir quantas cadeiras há em cada fileira? A gente vai dividir a quantidade total de pessoas que cabem dentro do teatro dessa escola pela quantidade de fileiras, que a atividade fala que são 25. Então, aqui nesse espaço, vocês irão armar 975 dividido por 25. Então, utilizem a tabuada do 25 ou o recurso da calculadora para realizar essa divisão. E depois completem a resposta. Questão 3. Antônio colheu 25 sacas de café iguais à da imagem ao lado. Percebam que aqui é uma saca de café e o peso é 60 quilos. Essa quantidade de café será dividida igualmente entre 30 cafeterias de uma cidade. Quantos quilogramas de café cada cafeteria vai receber? Essa questão aqui você vai realizar em 2 etapas. Primeiro é que você precisa descobrir o total, quantos quilos que Antônio conseguiu colher. A atividade fala que ele colheu 25 sacas de café e cada uma pesa 60 quilos. Para a gente descobrir o total, nós iremos multiplicar 60 vezes 25 ou 25 vezes 60. O resultado vai ser o mesmo. Uma multiplicação simples daquelas que a gente já está aprendendo desde o 2º bimestre. Depois de realizada essa multiplicação, você vai ver que o resultado final vai ser 1.500. Ou seja, ele conseguiu colher 1.500 quilos de café. Descobri uma primeira parte dessa atividade. Depois diz o seguinte:
Essa quantidade de café será dividida igualmente entre 30 cafeterias. Essa quantidade de 1.500 quilos vai ser dividida em 30 cafeterias. Aí agora ao lado, dentro desse retângulo, você vai dividir 1.500 dividido por 30. E aí o resultado vai ser justamente a quantidade de café que cada cafeteria vai receber. Quantos quilos de café cada uma vai receber, tá? Então façam a tabuada do 30 para facilitar nessa divisão. E depois completem a resposta. Já aqui na página 15, questão 4. Guilherme leu um livro de 420 páginas em 28 dias. Considerando que ele leu a mesma quantidade de páginas todos os dias, descubra quantas páginas foram lidas por dia. Eu vou pegar o total de páginas desse livro e vou dividir por 28. E o resultado vai ser quantas páginas o Guilherme leu por dia. Para facilitar, mais uma vez, utilizem o recurso da tabuada do 28, tá? E aí façam a divisão. Uma observação que eu vou fazer para vocês. A atividade 1, 2, 3 e 4, todas essas, o resultado final, o resto, será 0. Ou seja, essas divisões são divisões exatas. A partir da questão 5, nós iremos encontrar divisões não exatas, aonde vocês irão perceber que o resultado será, será diferente de 0, tá? Questão 5. Tatiane faz bijuterias para vender. Para fazer um colar, ela precisa de 52 miçangas. Quantos colares ela consegue fazer com 688 miçangas? O que vocês irão fazer? Irão pegar a quantidade total de miçangas e dividir pela quantidade unitária de cada colar, que nesse caso é 52 miçangas em cada um. Então, vocês irão armar 688 dividido por 52. Essa divisão, como eu já tinha falado com vocês, não será uma divisão exata. Vai ter um resto. E vocês vão perceber que esse resto será 12, ou seja, ainda vai sobrar 12 miçangas. Mas se atentem que ela precisa de 52 miçangas para cada colar. Esse resto de 12 não é o suficiente para fazer o colar, tá? Então, na resposta, você irá colocar, ela consegue fazer tantos colares, que vai ser aqui o resultado que deu no quociente, e sobram 12 miçangas, que vai ser o resto que vocês vão perceber que vai dar aqui nessa conta. Aí tem uma outra pergunta. Com a quantidade de miçangas que sobraram, é possível fazer quantas pulseiras iguais à da imagem ao lado? Gente, se vocês se atentarem aqui nessa pulseira, entre essas bolinhas vermelhas tem miçangas. E se vocês contarem, vocês vão ver que tem, ó, eu vou até usar uma outra cor de piloto para destacar bem. As miçanguinhas pretas. Tem, ó, uma miçanga aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa pulseira tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí no livro de vocês, como no meu, também tá preto. Eu só fiz aqui de roxo agora para destacar. Em cada pulseira dessa, ela utiliza 6 miçanguinhas pretas. Eu tenho 12. Se em cada pulseira eu utilizo 6, o que que isso significa? 6 mais 6 não é igual a 12? Isso significa que com essas 12 miçangas eu consigo fazer 2 pulseiras, com esse restinho de miçanga que sobrou, tá? Então vocês irão escrever. É possível fazer 12 pulseiras. Questão 6. Os 528 alunos e 12 professores de uma escola vão participar de uma visita a um museu. Para essa visita, a direção da escola alugou ônibus com lugares para 42 pessoas. Quantos ônibus precisaram ser alugados?
Primeira coisa, a gente precisa descobrir o total de pessoas que vão a esse passeio, independente se são alunos ou se são professores. Então, o que vocês irão fazer? Somar essa quantidade. Aqui ao lado ou utilizando a calculadora. Vocês irão somar 528 mais 12. E aí irão descobrir o total de pessoas que vão a esse passeio. 528 mais 12, nós chegamos no resultado de 540. Ou seja, irão 540 pessoas nesse passeio. É o todo. Agora, em cada ônibus cabem 42 pessoas. Para a gente conseguir saber quantos ônibus precisarão ser alugados, aí eu vou fazer a divisão. O total de pessoas dividido pela quantidade limite de cada ônibus, que é 42. Vou realizar toda a divisão. E aí eu peço para que vocês se atentem ao seguinte. Essa divisão, como eu já tinha sinalizado, também é uma divisão não exata. E vocês vão perceber que o resto que vai dar dessa conta aqui é 36. Vocês irão chegar no resto 36 e irão fechar a conta porque não vai ter mais nenhum número para continuar dividindo, tá? Então, aqui na resposta, vocês deverão escrever o seguinte: precisarão ser alugados. Aí vocês irão colocar aqui, ó, o resultado final que vai dar aqui no quociente, tantos ônibus mais um ônibus extra. E por que mais um ônibus extra? Porque essas 36 pessoas que restaram, elas não podem ir em pé. Elas precisam ser acomodadas dentro de um outro ônibus. Mesmo que ele não vá com a sua capacidade total, que é a 42 pessoas, mas é necessário mais um ônibus, do ônibus extra, para acomodar essas pessoas que iriam ficar, na teoria, de fora desse passeio, tá? Então, vocês irão precisar preencher essa resposta aqui completa. Questão 7. Essa questão vocês irão observar que tem um símbolozinho do caderno. Isso significa que ela deverá ser respondida no caderno da disciplina de matemática. Marcelo pagou R$ 1.027 de entrada em uma motocicleta, como a que está representada ao lado, e vai pagar o restante em 24 parcelas de mesmo valor. Qual é o valor de cada parcela? Mais uma vez, é uma atividade que depende de dois processos para que a gente chegue no resultado final. A primeira coisa é a seguinte: a gente precisa se atentar ao valor total dessa motocicleta, que é de R$ 4.987. A atividade diz que o Marcelo deu uma entrada de 1.027 e o valor restante é o que ele vai parcelar. Então, no caderno, vocês irão fazer esse processo que a tia vai colocar aqui para vocês agora. Primeiro, vocês irão fazer a subtração. Irão pegar o valor total da motocicleta e tirar o valor da entrada, tá? Então, é uma subtração simples. 7 tira 7, 0. 8 tira 2, 6. 9 tira 0, 9. E 4 tira 1, 3. Então, esse valor de 3.960 é o valor que o Marcelo quer dividir. Então, ao lado, no seu caderno, você irá fazer essa divisão. Vou dobrar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Vocês irão pegar o resultado de 3.960 e irão dividir por 24. Por que 24? Porque o livro cita que ele quer dividir em 24 parcelas iguais. Então, aqui você irá fazer o processo da divisão da forma que eu já ensinei para vocês. Irão observar o dividendo, que nesse caso é o 3.960. E eu quero dividir por 24. Então, utilizando a tabuada, uma folha rascunho ou a calculadora, você irá fazer a tabuada do 24. Vai pensar: o que eu multiplico com 24, que chega o mais próximo possível, é de 39. E por que 39? Porque o 3 sozinho não consegue dividir 24. É o 24 vezes 1. 24 vezes 1,
dá 24. Para chegar a 39, vou fazer aqui pelo método curto. De 24 para 39, eu tenho o resto 15. 15. Vou baixar o próximo número, que é o 6. Então, agora eu tenho aqui o 156. Vou pensar na tabuada do 24, o que eu multiplico com ele, que chega o mais próximo possível de 156. Vocês vão observar, fazendo a tabuada, que o que chega mais próximo possível de 156 é o 24 vezes 6. 24 vezes 6 dá 144. Eu tenho 144 e quero chegar a 156, quanto que falta? Realizando essa subtração de cabeça, vocês irão observar que ainda falta 12. Por último, eu vou baixar o 0. Agora, nós temos o número 120. Vou pensar na tabuada do 24, o que eu multiplico com ele, que eu chego o mais próximo possível de 120. É o 24 vezes 5. 24 vezes 5 dá exatamente 120. Então, de 120 para chegar a 120, não falta nada. É 0. Já dividi todos os números no dividendo, então eu posso fechar essa conta. Isso significa que as parcelas, o valor das parcelas será de R$ 165. Bom, essa atividade vocês irão fazer no caderno. Passando agora para a última página do dia, que é a página 16. Questão 8. O supermercado do bairro onde Fabiana mora está realizando uma promoção de aniversário. Veja ao lado. Vamos dar uma olhadinha nesse cartaz. A cada R$ 25 em compras, ganhe um cupom para concorrer a um carro. Fabiana gastou R$ 320 nesse supermercado. Quantos cupons ela ganhou? A gente vai dividir o valor total dessa compra por 25, porque a cada R$ 25 ela ganhou um cupom. Então, vocês irão realizar essa divisão e irão perceber que o resultado será diferente de 0, ou seja, a divisão não será exata. Quando vocês realizarem essa divisão, vocês vão perceber que o resto será 20, tá? Então, com base nesse resto que é 20, vamos atentar a questão da letra B. Quantos reais a mais ela precisaria gastar para ganhar mais o cupom? Então, vamos pensar juntos. O resto é 20. E a gente bem sabe que a cada R$ 25 ela teria direito a um cupom. Se o resto é 20, quanto mais ela precisaria acrescentar nesse 20 para ganhar mais um cupom? 5, né? Ela já tem 20. Acrescentando mais R$ 5, se ela comprasse mais algum outro produto, um pacote de biscoito, 1 quilo de alguma fruta, por exemplo, se ela acrescentar só mais R$ 5 na compra, ela teria direito a mais um cupom, tá? Então, aqui vocês podem até realizar uma subtração. 25, que é o valor de cada cupom, menos 20, e vão perceber que o resultado seria 5. Então, ela precisaria gastar R$ 5 a mais para ganhar mais um cupom. E a última questão, aprender é divertido, traz um desafio pra gente. Diz assim: menino de cabelos compridos e vermelhos, que tem os pés virados para trás e é protetor dos animais e das árvores. Resolva as divisões a seguir. Depois, troque os quocientes pelas letras e descubra o nome desse personagem do nosso folclore. Esse personagem aqui, que ele é bem característico pela cor dos cabelos, protetor dos animais e das árvores. Nós estamos no mês de agosto e vocês bem sabem que em agosto é comemorado o folclore e é um personagem típico do folclore brasileiro.
Então, como descobrir o nome dele? Vocês irão observar que cada divisão tem uma letra. Vocês podem realizar essa atividade utilizando a calculadora. Na calculadora, vocês irão digitar, por exemplo, 784 dividido por 14. Quando você digitar essa divisão, você vai observar que o resultado dessa divisão, é 56. Isso significa que aonde estiver o 56, você vai substituir pela letra, que nesse caso é a letra A. Então, aqui no 56, que é o resultado, você vai colocar a letra A, referente a essa divisão. E o mesmo você vai fazer em relação às outras contas, completando aqui os espaços. E aí, no final, você vai descobrir o nome desse personagem, ok? Mais uma vez, digo para vocês que se tiverem qualquer dúvida, podem chamar a mim ou a tia Tati lá no nosso grupo, tá bom? Beijinhos, faça as atividades com bastante atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!